Bom dia! Hoje é dia 28 de maio, né, de 2020, né? Estamos aqui hoje, eu e o professor Alisson, né? Eu, Rogério Gonçalves, né? Alisson Riceto. Hoje nós vamos discutir as questões relativas, né, aos impactos, né? Impactos socioeconômicos da pandemia do coronavírus no Brasil e no mundo, tendo em vista a situação que, né, nós enfrentamos na atualidade, né? Então, realmente, nós estamos aí dentro de um cenário mais complicado, né? Que é exatamente esse quadro aí do coronavírus gerando impactos, né, dentro do cenário também econômico, além da saúde pública, né, além da nossa saúde poder ser afetada, nós temos uma série de consequências, sejam elas econômicas, sociais, né, culturais, né, diversas consequências. E aí nós separamos para hoje uma discussão aí sobre os impactos socioeconômicos dessa pandemia, tentando identificar aí quais são as principais perspectivas que nos aguardam, claro, sem bola de cristal, né? Não é isso que nós estamos buscando, né? Discutir um pouquinho sobre essa questão do modelo capitalista em si, né? O que está acontecendo aí com o capitalismo, né? As bolsas estão apavoradas, os operadores estão apavorados, os investidores estão apavorados, né? O que nos aguarda num cenário muito complicado, né? Quer dizer, se você pensar que nós temos hoje, né, dados do governo federal, tá? Dados do governo federal, cerca de 1 milhão, né, mais de 1 milhão de pessoas que estão em acompanhamento, né, sobre a questão do coronavírus. Nós estamos falando aí em mais de 25 mil óbitos, né? Mais de 25 mil óbitos, que é um número assim, né, extremamente elevado. O Brasil vai caminhando aí para uma posição ruim, né, que é ocupando aí os primeiros postos em termos de número de mortos no Brasil. Tá? E para isso nós vamos conversar com o professor Alisson, né? Professor Alisson, que trabalha conosco aí já há algum tempo, né? Temos aí uma parceria longa, eu, né, Alisson, professor Jorge, professor Mendes e outros amigos que nós estamos aí também, né, tentando trazer aqui para as nossas discussões, né, que em breve nós teremos, tá? Professor Alisson, bom dia. Vamos falar um pouquinho então sobre esses impactos, né? Qual é a sua visão sobre os impactos socioeconômicos aí da pandemia no Brasil e no mundo? O que você tem para falar para nós? Bom dia. Bom dia, meu amigo. Bom dia para quem nos assiste aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Bem, Rogério, infelizmente, na última live nós apontávamos um quadro que ainda era ascendente, né? Um cenário não nada animador em termos de número de vítimas, contaminados, óbitos, desemprego. E, lamentavelmente, nesses dos dias que nós gravamos a última para cá, chegamos a esse patamar novamente, né? Nós falávamos, por exemplo, nosso último encontro, nossa última conversa, que os Estados Unidos facilmente bateriam a casa dos 100 mil mortos, e esse número foi alcançado, lamentavelmente, com mais de 1 milhão e 700 mil já contaminados, né, confirmados, né. Lembrando que os Estados Unidos têm um número mais real, né, mais próximo do que a gente pode acreditar, afinal de contas eles fazem um número de checagem, né, de testes bem significativo, da ordem de 48 mil testes aproximadamente, né, por milhão de habitantes. Se comparado aos nossos pouco mais de 4 mil testes por milhão de habitantes, é um número que dá muito mais credibilidade, né? Muito mais realismo ao quadro vinculado. Isso, No Brasil, exatamente. nós temos, como você bem citou, quase 26 mil, mais de 25 mil, quase já 26 mil mortos. São mais de 414 mil contaminados. Lamentavelmente, nós chegaremos aí facilmente, né, até o final de maio, início de junho, com mais de meio milhão de contaminados, que é assim, assombroso para pensar. Se nós pensarmos aí, nós temos aí um número de checagem, de testes muito aquém do necessário, isso está muito subestimado, né? Nós chegamos a comentar de apontamentos, de pesquisas feitas por órgãos aí do nosso país, de universidades públicas brasileiras, que apontam a subestimação de 12, 13 vezes esse número, né? Enfim, é algo, infelizmente, apontando numa direção ainda muito, muito complicada. Quando a gente pensa no quadro como um todo, né, eu acho que o que tem ficado muito claro é que a pandemia em si, ela é obviamente um problema grave, que tem, né, freado o capitalismo nos moldes que nós conhecíamos há pouco tempo,
mas ao mesmo tempo é válido ressaltar que ela torna-se ainda pior quando ela encontra uma sociedade já fragilizada, uma sociedade já bastante instável, né, bastante frágil no que diz respeito às suas estruturas de atendimento social, né? Nas estruturas de saúde, nas estruturas de garantias ao trabalhador, um quadro que vem sendo reforçado nas últimas décadas, né? A gente percebe claramente que essa precarização das condições de trabalho, essa superexploração da mão de obra, ela tem sido a tônica do modelo, né? Especialmente a partir da década de 70 para cá. E, nesse sentido, a gente percebe que a pandemia, por si só, o vírus altamente contagioso, né? Se difunde com muita facilidade. E, ao mesmo tempo, a precarização das condições de vida da grande parcela de trabalhadora do mundo como um todo, não só da sociedade brasileira, mas do mundo como um todo, acaba potencializando ainda mais esses números, né? Se a gente olhar, por exemplo, para a América Latina, lamentavelmente, as entidades internacionais, como a OMS, a OPAS, né, a Organização Pan-Americana de Saúde, eles têm apontado a América Latina já como epicentro, né? As Américas como um todo, obviamente incluindo os Estados Unidos, mas a América Latina tem sofrido bastante com o avançar dos números, né? O Brasil já é o segundo no planeta em números de casos, em números na verdade, de casos confirmados, né? Superando em muito a China, que hoje estaria aí na 14ª, 15ª posição do planeta, superando em muito a Espanha, a França, o Reino Unido, a Itália, que foram aí na Europa os principais, né, pontos de convulsão por conta do quadro pandêmico. E, lamentavelmente, a América Latina sofrerá, né, já está sofrendo e sofrerá ainda mais com o aumento do desemprego, o aumento do número de pessoas abaixo da linha da pobreza, o aumento da violência em si, né, da violência intrasocial, uma vez que a marginalização, né, a segregação socioeconômica, ela potencializa, né, esse quadro já inflamável de conflitos, de tensionamentos sociais. Eu queria só destacar alguns números. Recentemente, alguns jornais, né, e aí a gente vai colocar aqui, né, na descrição dessa nossa conversa os links que vão levar a esses números também. Acho importante a gente ajudar na difusão desses meios de comunicação que fazem esse trabalho, né? O El País tem feito uma cobertura muito, eu diria, muito decente, né? Muito lúcida da situação, dos reflexos socioeconômicos. Em uma reportagem recente, eles apontavam que a América Latina alcançará até o final desse ano algo perto de 38 milhões de pessoas desempregadas. 38 milhões de pessoas desempregadas. Nesse caso, nós saltaríamos algo para cerca de 11,5% da taxa de desemprego na América Latina como um todo. Então, na verdade, hoje de 8,1%, saltaríamos para 11,5%, chegando acumulando nesse total mais de 11 milhões de pessoas, num total já existente no final de 2019 de 26 milhões de pessoas desempregadas. E aí você pensa que grande parte disso não tem garantias, né? Não tem garantias trabalhistas, não tem seguro-desemprego, por exemplo, porque a maior parte são informais. E a informalidade, a falta de garantias, a falta de segurança, né, normativa para esse trabalhador, é o que, na verdade, torna os reflexos da pandemia ainda mais desumanos, ainda mais violentos com a sociedade. Não por acaso você viu há poucos dias aí, no Chile, se não me engano, no final de semana passado agora, as pessoas rompendo o isolamento, indo às ruas protestar. E uma das frases que marcou bastante o protesto, né, essas pessoas ao sul de Santiago, na província do Chile, era que eles preferiam morrer com o Covid-19 do que morrer de fome. Então é algo muito marcante, ainda mais sendo o Chile, que para muitos até pouco tempo era um grande exemplo, né? Um grande exemplo a ser seguido na América Latina, o laboratório neoliberal no mundo, dando demonstrações de que aquela estrutura posta, na verdade, era uma falácia, né? Era uma grande máscara que agora está sendo desnudada. Se a gente observar sociedades como Estados Unidos e Chile, a gente tem uma clareza muito grande disso. Um Estado neoliberal, um Estado mínimo, ainda mais uma condição como a posta hoje, ele é completamente contraproducente. Um Estado fragilizado que fragiliza a massa trabalhadora na sua desregulamentação. Isso, para mim, é um dos principais pontos que a gente tem que pensar para tentar entender até onde esses reflexos podem chegar. Isso, sobretudo, quando você analisa impactos de um neoliberalismo num país como o Brasil, em que algumas garantias que foram trazidas ao longo da história, elas acabaram não chegando ao povo, né? Eu estou falando de garantias trazidas pela Constituição, né? Quando nós saímos ali do período do regime militar
Nós entramos naquela chamada transição, né, democrática, não é? Nós tivemos que fazer ajustes na economia, isso na América Latina inteira, né? Vários países saindo de governos autoritários, de governos ditatoriais, de regimes militares, todos eles entraram em lutas sociais, na busca por liberdade, na luta pela democracia, pelos direitos civis, pelos direitos políticos, e aí vieram constituições. No caso do Brasil, lá em 1988, nós tivemos uma Constituição que trouxe uma série de garantias. E essas garantias, nós bem sabemos, são garantias que demoram para ser consolidadas, né? Quando nós falamos de direitos sociais, como o acesso à moradia, à saúde, à educação, a uma previdência social, nós temos dificuldade de ter acesso, porque são normas programáticas que dependem de leis, dependem, né, de atuação persistente do Estado, né, de personagens que ocupam espaços do Estado, para trazer essas garantias. E aí nós começamos uma escalada de busca dessas garantias, só que ao mesmo tempo que isso ocorria, na década de 90, ocorria também uma pauta neoliberal. Né? Quer dizer, então, a Constituição me traz uma série de garantias escritas, mas, em paralelo, eu tenho lá já uma pauta, né, uma abertura da economia, um processo de desestatização, e esse projeto é um projeto que não parou. Né? Então, quando eu chego aqui em 2020, nós tivemos, ao longo dessas 3 décadas, nós tivemos um cenário que não foi só de conquistas, muito pelo contrário, né? Conquistas que não chegaram a se estabelecer. Eu estou falando de conquistas sociais, né? Que possam dar o mínimo de garantia à população. Então, nós temos aí um cenário de consequências que pode ser pior mesmo, né? Como o professor Alisson está falando. Quer dizer, em países como os Estados Unidos, em países como o Chile, que aparentemente também tinham trazido uma série de garantias, né? Garantias que eram, na verdade, também maquiadas, né? Agora estão vendo aí o que é a ausência de um Estado, por exemplo, em setores extremamente importantes, como a questão da saúde. Né? O professor Alisson está destacando a questão do desemprego, quer dizer que sem coronavírus já seria um grande problema. Sem termos o cenário do coronavírus, isso já seria um grande problema. Agora nós temos uma pandemia que traz problemas de queda realmente na economia, né? Falava-se aí em uma retração de 13% da economia global, né? A Organização Mundial do Comércio falando sobre uma retração. A OCDE também fala nesse processo de retração, né? Nós poderíamos ter uma retração que possa ultrapassar os 30%, né? E isso chegaria a níveis de 1929. Então, nós nem precisaríamos ter uma pandemia para ter um caos social. Né? Esse caos social já estava em curso, essa crise econômica já estava em curso. E, de repente, aparece a pandemia. Então, eu vou reforçar uma fala do professor Alisson agora, de que essa pandemia, o seu impacto, né, ele poderia ser menor, exatamente na medida que o país pudesse estar melhor estruturado, com todo esse aparato, né, de saúde pública e tudo mais. Então, quanto melhor a estruturação do poder, né, público, no que se refere à questão da saúde pública, melhor o enfrentamento da pandemia e melhor nós sairíamos da crise econômica, por outro lado, né, por causa exatamente disso. Então, a atuação do Estado ela pode ajudar tanto nas questões, né, de recuperação da economia quanto a garantia. Né? Bom, então esse é o primeiro cenário nosso. E as perspectivas para a nossa sociedade, o professor Alisson, já vou fazer 2 perguntas. Né? Quais as perspectivas que nós temos aqui para a nossa sociedade e isso já seria sinal de final do capitalismo ou apenas uma transição desse modelo? Né? O que você tem para nos falar sobre essa perspectiva, então, para a sociedade brasileira e em relação ao modelo como um todo? Né? O modelo está ameaçado ou é apenas uma transição? Bem, Rogério, veja, quando a gente pensa a questão do Estado, a presença do Estado, a gente já discutiu sobre isso também, nós sabemos que uma ruptura não ocorre do dia para a noite. Né? A gente falou isso no nosso último encontro, inclusive, com uma outra, né, um outro viés, com uma outra temática.
Mas o fato é que já é consensual, pelo menos entre grande parte, né, dos analistas, dos cientistas sociais, dos cientistas políticos, dos economistas, que um Estado frágil nesse momento, ele, na verdade, não é a solução em momento algum. A Noam Chomsky recentemente escreveu um texto, né, publicou um texto em um artigo de opinião, dizendo que nós precisamos urgentemente de um novo New Deal. Ele chamou até de um New Deal verde, né? Isso, Ou seja, fazendo exatamente. alusão a uma presença do Estado de forma mais efetiva, de uma forma mais estratégica no cenário socioeconômico. Não se trata, na verdade, de uma ruptura, pelo menos momentânea, né, com todo o modelo, mas assim, uma coisa fica muito clara é que esse modelo posto com base nos princípios neoliberais, no neoliberalismo voraz, no neoliberalismo, eu diria até sanguinário nesse momento, né? Ele, na verdade, não cabe mais. Isso é caminhar para a barbárie. O Estado é a única entidade capaz de mediar a relação entre sociedade e capital. Na verdade, nas últimas décadas, nós vamos assistindo a uma concentração cada vez maior de riqueza. Nós vamos assistindo a uma diminuição cada vez maior do número de pessoas com a maior parte da riqueza do mundo e, do outro lado, um alargamento da base daquelas pessoas que vivem com as migalhas do sistema, né? Nós vamos assistindo um aprofundamento da mais-valia, da exploração da mão de obra, da marginalização de grande parte da sociedade. Mas as pessoas passaram a ter mais acesso a bens de consumo. Isso não significa dizer que elas ascenderam socioeconomicamente, que elas vivem Isso, uma condição digna de sobrevivência. exatamente. Ter acesso a um equipamento ou outro, isso na verdade até é uma necessidade do sistema para fazer valer, para reproduzir o capital na sua última instância. Acaba atendendo os interesses do capital mesmo, né? Então, na verdade, o que se tem é uma exploração cada vez maior, uma marginalização cada vez maior. O Estado é o único ente capaz de fazer essa mediação e redistribuir parte da riqueza acumulada. Sem ele fazer o papel de mediador nessa sociedade, o que a gente vai assistir é essa tendência aprofundada, que num momento como esse, torna-se ainda mais violenta, torna-se ainda mais profunda, né? Lamentavelmente, quando a gente pensa na perspectiva de sociedade, trazendo para uma escala nacional, trazendo para o Brasil, né, nos assombra perceber que, na verdade, nós temos em uma reunião ministerial, né, cerca de um mês e pouco atrás, que foi revelada há poucos dias, uma pauta onde por cerca de 2 horas se falou sobre o cenário, mas não se falou do enfrentamento socioeconômico da questão. Foi apresentado um plano em tese de resgate, mas um plano que não se sustenta, não estava claro as bases, não estava de onde viriam os recursos, onde seriam aplicados. Exato. Na verdade, em meio a esse cenário já caótico, você vê uma completa desatenção ao micro e pequeno empreendedor no Brasil, uma burocratização das linhas de crédito, que na verdade nem deveriam ser empréstimos, não deveriam ser linhas de crédito, deveriam ser fundos de resgate. Nesse momento, quando você pensa aí nos 30% do PIB que as micro e pequenas empresas representam no Brasil, se você pensa nos 52% da mão de obra de carteira assinada que nós temos no país, né, do trabalhador regular, trabalhador formal, contratados por essas empresas, se você pensa aí nesses números, né, 96% das empresas brasileiras estão na categoria de micro e pequenas empresas. E você vê uma completa desatenção a elas, uma burocratização, uma dificuldade ao crédito. Você percebe que a médio prazo, a tendência da maioria delas é a falência. Exato. E aí nós temos de novo o reflexo do desemprego, que leva à limitação de acesso a bens, que leva à fome, que leva à miséria. A bola de neve, na verdade, torna-se cada vez maior, né? E proporcionalmente elas acabam gerando mais emprego do que as grandes, né? Muito mais empregos. Muito, na verdade, eu até tenho uma anotação que eu fiz aqui, achei interessante, e me chamou tanta atenção. Em 2019, as médias e grandes empresas fecharam no Brasil 88 mil postos de trabalho. No mesmo período, 2019, as pequenas microempresas abriram 731 mil postos. Olha só. Então, quando a gente imagina em termos totais, mais da metade dos trabalhos formais estão associados a pequenas e médias empresas. Então, imagine isso, um país que já tinha aí algo perto, né, segundo números oficiais, 13 milhões de desempregados. O país já tinha antes desse quadro todo, são dados de início de 2020. Isso. 13 milhões de desempregados. Ele pode chegar ao final do ano com 30, 40 milhões de desempregados nesse ritmo, né? Além do que, quando você olha a assistência aos mais carentes, a burocratização, a virtualização da assistência, como se todos tivessem acesso a uma rede de dados móvel capaz de atender essa demanda, né? Você vê uma inoperância por completo do Estado. A imagem do nosso país no exterior já é de um páreo internacional.
O Brasil, na verdade, ao não seguir as orientações das entidades internacionais, né, pelo menos segundo o Executivo Federal não deveria, né, porque sempre troca aqueles que tentam fazer isso, né, à frente do Ministério da Saúde, em pleno quadro pandêmico, nós não temos um ministro da Saúde efetivo, que seja um médico capacitado para ocupar o cargo, né? Na verdade, o fato de nós não seguirmos essas recomendações, muitos dizem que é uma questão de soberania. Não, é uma questão de contrassenso. Na verdade, o Brasil pode não ser penalizado pela própria OMS, já que ela não tem esse papel, mas ele está sendo penalizado internacionalmente, sendo tratado como um país vilão, um pária do sistema. E a população acaba sendo penalizada pelas consequências, né? Sim, de uma forma ou de outra. Não há como fugir disso, né? Aqui na América Latina, o Paraguai fechou fronteira com o Sul. Então, na verdade, quando você observa o cenário, né, voltando só rapidamente àquela reunião, o que a gente percebeu ali é, na prática, o aprofundamento do Estado neoliberal. Se você pegar a fala do ministro do Meio Ambiente, o oportunismo dessas figuras, o despreparo, o oportunismo e a falta de altruísmo, de empatia desses homens que comandam o país é assustadora. É assustadora. Na verdade, quando você olha, por exemplo, o Paulo Guedes, o ministro da Economia, falando de vender o Banco do Brasil, de privatizar, do congelamento dos salários do servidor público, nós já colocamos a granada no bolso do inimigo. Então, né? É uma forma de tratar a situação que assombra, é escabroso. Né? Quando mais você precisa de um Estado forte, um Estado que não, na verdade, não é uma estatização, não é um apoderamento dos meios de produção, mas um Estado que atue na normatização, na regulamentação, na distribuição da riqueza, que torne como prioritário o bem-estar da sociedade para apaziguar, para diminuir as tensões sociais, para diminuir o sofrimento de uma parcela absolutamente desprovida de recursos para se sustentar. Né? A gente olha para os números dos últimos anos e a gente tem cada vez mais uma degradação das condições de vida, especialmente de 2015 para cá. Aumenta a taxa de desemprego, aumenta o número de pessoas abaixo da linha da pobreza. Isso no Brasil e em grande parte do mundo. Na América Latina como um todo isso também aconteceu, mas no Brasil em especial, você tem um aumento da mortalidade infantil, um aumento da violência interna, da violência intrasocial. Então, na verdade, existe aí uma série de situações que, lamentavelmente, no quadro de pandemia, onde é mais necessário um Estado atuante, um Estado estrategicamente atuante, forte, regulamentador, ordenador do tecido socioeconômico, não é o que a gente tem visto, não é o que aponta a direção dada por esses homens. E o que é curioso, né, professor Alisson, é a questão que você cita do Paulo Guedes, que nos assusta muito, quando ele fala que sobre o congelamento do salário do servidor público, ele colocou uma granada no bolso do inimigo, quer dizer, eles tratam o povo brasileiro, parcelas da sociedade brasileira, como inimigos, né? Na medida em que são homens de Estado, pelo menos deveriam ser, a serviço daquilo que é o desenvolvimento do país, né? Aquilo que é o melhor para a população brasileira. E nesse exato momento não é hora de trabalhar com o conflito com o inimigo, né? Que é uma discussão mais do campo político, ao nosso entender, né? Há inimizades, há conflitos de percepção política, mas nesse momento de calamidade, nesse momento de pandemia, todos, né, todos os nossos servidores públicos, né, sobretudo esse do alto escalão, porque são servidores, estão a serviço da nação brasileira, deveriam estar, na verdade, porque estão a serviço do grande capital, estão a serviço de interesses internacionais, né, não da população brasileira, como deveria ser, né? Quem ocupa cargos públicos, sobretudo no alto escalão, né, para executar, né, as leis, exatamente para garantia, né, da nossa segurança. E aí, nesse exato momento, era hora realmente deles colocarem uma pauta para salvaguardar o Brasil e não para expropriar o Brasil, e que oportunamente eles estão fazendo, seja pela fala do ministro da Economia, seja pelo ministro do Meio Ambiente, que é um oportunismo em torno de um benefício dado a corporações, dado a outros países, né? Então, lamentavelmente, estamos, né, dormindo com o inimigo aqui dentro do país, né?
Então, realmente é O que é curioso, Rogério, é que eles usam de eufemismos, né? Usam de uma série de linguagens, muitas vezes inacessível para grande parte da população. Quando o ministro do Meio Ambiente diz, por exemplo, é hora de passar a boiada, né? E aí ele está sendo bem coloquial na expressão dele, ele está falando de desregulamentar, está falando justamente da contramão daquilo que é necessário nesse momento. Exatamente. Ele está falando de aproveitar, olha só, aproveitar o momento de tranquilidade que nós vivemos, já que a mídia só fala da Covid-19, né? Bom, acho que ele não percebeu, mas trata de uma pandemia que está vitimando milhões de pessoas no mundo. Exato. Né? E nesse sentido, quando a gente imagina a desregulamentação no meio ambiente, na Amazônia, nós estamos tratando, na verdade, de algo que pode ser irreparável. Estudos recentes apontam que a Amazônia, com entre 20% e 25% de área devastada, ela sofrerá uma contínua mudança do seu quadro abiótico, das condições climáticas especialmente, que podem levar a uma conversão de floresta em savana. E isso vai afetar o clima da maior parte do país, afetando o calendário agrícola, afetando a produção do centro-oeste, do sudeste. Então, é um oportunismo, na verdade, nefasto, que não se dá conta da gravidade do quadro ou se dá imbuído de uma perversidade assombrosa, que mesmo sabendo do quadro, da gravidade, da quantidade de vítimas, da precarização das condições de vida que isso vai produzir, ainda assim eles primam pelo benefício do capital. Quando você vê, por exemplo, as contrapartidas exigidas pelos bancos para liberarem financiamentos para salvar os micro e pequenos empresários, na verdade isso é uma garantia para o capital e não para o capital produtivo, para o capital financeiro. Nessa condição, a gente caminha numa direção de uma barbárie anunciada, de uma barbárie apoiada pelo Estado. Quando, na verdade, você pega esses dois exemplos, esses dois ministros, são apenas dois, mas os absurdos tratados ali, a falta de uma decência na relação com o quadro, de uma sensibilidade na relação com o quadro, um presidente muito mais preocupado em salvar a sua própria família do que o restante das 210, 215 milhões de pessoas que habitam esse país. Né? Eu queria só chamar a atenção para mais um detalhe, companheiro. O que acontece é que, quando a gente fala, por exemplo, das orientações da OMS, eu estava vendo recentemente, lendo alguns textos aqui, e percebi um fato que, de fato, ele é muito pertinente. Quando nós imaginamos a recusa de alguns países, especialmente europeus e dos Estados Unidos, em aceitarem o quadro de alerta que a OMS emitia ainda no começo de 2020, por volta de fevereiro, março, sobre a saúde mundial, em um quadro de um risco de pandemia, que já tinha sido avisado no primeiro trimestre ainda desse ano, e só vem a aceitar a possibilidade de ser uma realidade, e fechar aeroportos, diminuir o fluxo de pessoas, ou fazer um controle mais enérgico desse fluxo, né, de pessoas mundo afora, por volta de finais de março, início de abril, grande parte do quadro pandêmico que se instalou deve-se também a isso. O epicentro, né, o primeiro ponto a ser descoberto, o primeiro país a delatar o episódio foi a China, isso. Mas a negligência dos países europeus, a negligência dos Estados Unidos, grandes polos de fluxos mundiais, né, em tomarem as medidas necessárias, contribuiu enormemente para que a pandemia alcançasse o quadro que alcançou. E isso tem que ficar claro, isso tem que ser posto, né? Até porque hoje o quadro pandêmico vitima muito mais pessoas pobres do que pessoas ricas do planeta. Exato. Começa como um problema de quem viaja, dessas pessoas que têm a liberdade e o capital necessário para fazer as suas viagens, mas hoje ela vitima a maior parte das pessoas mais humildes do mundo. E isso, na verdade, é mais um aspecto que levanta a injustiça, né? A injustiça que esse sistema muitas vezes promove. Os expropriados são os que mais sofrem pelas benéficos, pelas benevolências daqueles que mais possuem. Né? Exatamente. E aí, lamentavelmente, é um cenário que nós fomos colocados, né? Já estávamos em crise, né? O caso do Brasil já era um quadro de crise, de inoperância do Estado, sobretudo aí com esse governo Jair Bolsonaro, né? Como o professor Alisson falou, ele tem muito mais preocupações privadas e com o grande capital, de atender aos interesses, né, de outros países, né? E aí, lamentavelmente, parece que não há reciprocidade, parece não há, né? Quando ele, né, venera Donald Trump, né? É um presidente, ele e seus filhos, eles veneram Donald Trump, né? E Donald Trump parece que sempre os coloca no escanteio, né? Em várias situações, né? Eu lembro daquela questão, inclusive, da OCDE,
né, que o governo estadunidense acabou não recomendando, né, que o Brasil fosse, né, acolhido pela OCDE, né, o mesmo caso com a OTAN, né, que nós acabamos nos transformando aí num parceiro especial da OTAN, e isso simplesmente tinha a finalidade do Brasil poder comprar mais armas, né, só isso, tá? Então não há benefício nenhum, né? Mesmo porque Comprar, nós estamos, né? Não é exatamente, nem mesmo porque nós produzir e estamos exportar, é percebendo que comprar. comprar, mesmo porque nós estamos percebendo que o planeta não precisa de guerra, né, para ter mortes, né? Bastou esse vírus aí se espalhar e as mortes se equiparam ou superam guerras. Esse é o grande problema. E agora a questão, quando o governo Bolsonaro acaba liberando do visto, né, o cidadão estadunidense que queira entrar no Brasil, né, e isso também não houve reciprocidade, né, nós não tivemos essa liberação de visto, né, para ingressar nos Estados Unidos, e agora o fechamento às portas, né, para o brasileiro, né? O brasileiro não entra, o país está fechado ao brasileiro. Tem outros países fechados também, né? Mas estou falando da questão da relação dos Estados Unidos com o Brasil, que é uma relação de submissão que nos envergonha totalmente, né? Num presidente que se diz muito durão, estou falando de Jair Bolsonaro, e que, na verdade, é um gatinho, né, quando vai conversar com o Donald Trump, né, se submetendo a condições vergonhosas de submissão, lamentavelmente. E aí, com relação à questão da crise, e nós acho que deixamos isso bem claro, né, professor Alisson, quanto mais tempo nós levarmos para contornar a crise, maior dificuldade nós teremos para recuperar a economia. Então, quero chamar a atenção para esse detalhe, que já caminhamos aqui no final da nossa conversa, né? Nosso café da manhã aí, eu e o professor Alisson. Então, nós temos essa dificuldade, né? Quanto mais tempo nós ficarmos na pandemia, mais nós teremos dificuldade de recuperar a economia e aí, consequentemente, mais problemas sociais, porque atinge aquela população pobre que o professor Alisson comentou agora. E aí, o que nós estamos percebendo? Que não há nenhum empenho sério do governo federal para, e inclusive isso gerou crise entre, né, o governo federal e os governadores, que minimamente lutam para tentar conter, né, em escala maior ou menor essa pandemia. Então, nós acabamos por gerar uma crise política em decorrência de um desalinhamento, né, em que o governo não está interessado, primeiro não acredita, está muito mais centrado no negacionismo, está muito mais centrado na ausência da ciência, né, não há qualquer tipo de valorização da educação, da cultura, da ciência, da tecnologia. Prova disso é quem ocupa a cadeira hoje de ministro da Educação, não é? Uma pessoa completamente despreparada em todos os seus aspectos, e nós podemos discutir isso em outro momento. A questão da cultura e a questão que não se resolve, né, dentro do Ministério da Saúde, como o Alisson comentou há pouco. Né? Quer dizer, se eu quero gerar olha, os estados criaram, né, estruturas, né, para enfrentamento. Os municípios criaram estruturas, né, comissões para assistir, comitês, né, para enfrentamento, e o governo federal, lamentavelmente, tem tratado isso com descaso, muito mais preocupado com sua imagem, muito mais preocupado com a proteção à sua família, né, com a cortinas de fumaça para esconder possíveis crimes que tenham cometido aí, né, tanto ao longo do período da campanha quanto agora, né, durante a fase em que é a situação. Então, realmente nós estamos aí com o povo pagando o preço, com mortes, com a proliferação da doença, com desemprego, com fome, com miséria que já tem crescido, não é? E uma falta de estrutura que é direito, né? Toda essa estrutura de saúde, de previdência, tudo isso é direito que nós conquistamos ao longo de anos aqui no Brasil, com muita luta do povo brasileiro, e que, lamentavelmente, agora esse governo tem colocado tudo, absolutamente tudo, a perder, né? Quando o professor Alisson fala
da valorização das pequenas e médias empresas, isso seria uma das grandes soluções, principalmente para minimizar. Eu não vou resolver todo o problema do desemprego, mas eu minimizo essa questão do desemprego, eu consigo fazer com que essas famílias tenham um mínimo de dignidade, né, para sobreviverem diante desse caos que nós estamos instalados aí, tá certo? E eles ainda estão muito preocupados, eles que ocupam o governo, estão preocupados com ideologias, com questões ligadas a comunismo, né, com socialismo, e estão levando o país ao caos. Então, eu gostaria que o professor Alisson fizesse considerações finais aí para poder, né, fechar esse raciocínio nosso. Professor. Vamos lá. Rogério, é o seguinte, trazendo para uma... Acho que você destacou muito bem, né? A questão da falta, desde o primeiro momento a gente vem tentando fazer essa amarração, e aí quando eu penso nos nossos avanços, né, com o fim do regime ditatorial, do regime militar, a Constituição de 88, a redemocratização, muito daquilo que estava posto lá, lamentavelmente, não veio, né, à prática, não se materializou em função da orientação que o Estado assumiu logo depois dos anos 90. Né? Um Estado neoliberal, um Estado com um programa de desestatizações, sob, novamente, o eufemismo da modernização, né, da diminuição do tamanho do Estado para desonerar a população dos seus impostos e assim por diante. O discurso a gente conhece, a prática também, somos vítimas da prática. Né? Na verdade, trazendo para uma linguagem mais geográfica, o espaço geográfico ele é construído de acordo com os interesses de uma elite, né? De uma parcela que controla o capital tecnológico e financeiro. E aí, então, o aparelhamento do território, do espaço, com as estruturas necessárias para o bem-estar, quando você tem um Estado fragilizado, fica a cargo da iniciativa privada. Privatizou-se algumas coisas que não deveriam ser privadas, como a saúde, por exemplo, como a educação, em grande medida, apesar de haver ali uma esfera pública, né, o SUS, né, que deve ser lembrado sempre como um dos grandes avanços daquele contexto final dos anos 80, né? Ainda assim, você tem, na verdade, uma precarização na distribuição dessas estruturas, muito em função da fragilidade que o Estado veio sendo posto a ele, né? Veio sendo submetido a um papel minimizado. Né? Grande parte do período daquele momento para cá, a gente já viveu essa realidade. Quando houve alguma tentativa de mudar essa realidade, com o Estado agindo de forma mais estratégica, houve ali uma série de ataques, inclusive de cunho ideológico, né? Uma distorção dos fatos, uma marginalização daquilo que estava sendo feito pelo Estado brasileiro. Não por acaso você vê hoje no Norte e Nordeste batendo o número de contaminados e o número de vítimas das outras regiões do Brasil, que em tese são melhor estruturadas no que diz respeito a essa construção do espaço, receberam mais investimentos ao longo do tempo do Estado e do capital privado e, portanto, gozam de uma estrutura um pouco melhor. Então, quando você olha para o Norte e Nordeste hoje, as áreas mais fragilizadas, que mais precisariam de um Estado com clareza de atuação, com uma linha de atuação muito bem definida, com uma praticidade de atuação, são aquelas que mais sofrem e sofrerão. Na verdade, quando a gente pensa essa estrutura posta, de novo entra o papel do Estado para dirimir, para reduzir ali aquilo que seriam as distorções que o capital privado cria. O capital privado ele tem, né, uma função, ele almeja o lucro, e não há nada de mais nisso, desde que isso não seja às custas de uma marginalização generalizada, de uma exploração, né, sobre-humana da grande massa. Agora, a questão é que é necessário um ente balizador, um ente mediador, e esse ente cada vez mais capenga, cada vez menos bem servido de componentes, né, da esfera federal especialmente, pensar essa estrutura posta, pensar essa conjuntura que a gente vive agora, né, dessa curva ascendente, da disputa do governo federal com os governadores, na tentativa de criminalizar a ação de alguns governadores, né, na tentativa de torná-los aí párias dentro dessa situação, é, na verdade, extremamente contraproducente. A tendência é que nós tenhamos, nos próximos dias, lamentavelmente, o agravamento do quadro. Né? Eu não me admiraria se daqui a pouco nós descobríssemos que o Brasil se tornaria o líder aí no ranking, tanto de contaminados quanto de mortos, seguida essa postura do governo federal, da esfera federal, sem a preocupação necessária com aquilo que de fato nos interessa, com aquilo que de fato é importante nesse momento. Né? Lamentavelmente, nós não temos um cenário muito promissor, muito diferente daquele que nós pontuamos na nossa última conversa, pelo menos a curto prazo. Né? A curto e médio prazo, a situação ainda é bem
nebulosa e nada animadora, infelizmente. Eu comungo, né? Infelizmente mesmo, eu comungo aí com as suas ideias, né? Se nós tivéssemos com todo o corpo político envolvido para resolver o problema, a situação já não seria fácil. Né? Se todos estivessem falando a mesma língua, né? Se não houvessem grandes discordâncias, porque discordâncias sempre há, mas se não houvessem grandes discordâncias sobre a questão do combate à pandemia, nós já não estaríamos numa situação fácil, uma epidemia, é uma questão de força maior, né? É um fato novo que não estava previsto no planejamento, né, no orçamento do governo, isso a gente entende. O problema primeiro, é o negacionismo, de não aceitar, né, as recomendações da Organização Mundial da Saúde, das recomendações dos profissionais da área de saúde, aqui de dentro do Brasil também, né, de não termos, como o professor Alisson comentou, um ministro da Saúde. Nós somos o único país, provavelmente, eu não sei, mas provavelmente o único país do planeta que teve as trocas que teve aí, porque os ministros queriam fazer o que era mais adequado, seguindo recomendações da Organização Mundial da Saúde, e por isso tiveram que sair ou foram retirados. Né? Rogério, onde a gente observa que houve uma homogeneidade maior nas ações, uma postura mais harmoniosa entre as diferentes esferas, entre a sociedade e as esferas também de governo. Vamos pegar o exemplo da Nova Zelândia. Não comparando proporções, tamanho de território, nada disso. Nós vamos pegar a Nova Zelândia, vamos pegar a Alemanha, né? Vamos pegar a Coreia do Sul, a própria China, certo? A Argentina, nosso vizinho aqui, né? Que tem uma situação muito mais controlada do que o nosso. Então, onde houve harmonia, onde houve uma sinergia de ações, o quadro saíram mais rápido do quadro e evoluirão mais rápido também. Né? Quem sair por último nesse cenário ficará por último também na corrida por um espaço aí no sistema internacional. E se a nossa corrida estava em desvantagem, se metaforicamente os nossos cadastros já estavam amarrados um no outro, né? Limitando as nossas capacidades, a nossa capacidade de correr nessa disputa aí, será ainda maior se nós seguirmos nessa direção caótica. Né? Então, não há mágica nisso tudo, né? Então, que se já não estávamos bem economicamente, né? A pandemia, então, como um fato novo, ela acaba gerando dificuldades na recuperação econômica. E se eu não tenho enfrentamento, e essa é a nossa mensagem de hoje, né? Se eu não tenho um enfrentamento adequado a essa pandemia, eu vou ter mais dificuldades de promover a recuperação econômica. Se eu tenho mais dificuldade de recuperação econômica, eu terei, obviamente, dificuldades de resolver problemas, por exemplo, como a questão do desemprego. E se eu não tenho como resolver problemas, né, por causa de desestrutura da própria organização do Estado, por parte de quem eu conduzo hoje, nós vamos ter problemas, né, de subsistência das famílias. Significa que nós teremos aumento da pobreza, aumento da miséria, aumento da fome, aumento da violência, aumento, né, do índice de crimes no Brasil. Então, lamentavelmente, o cenário que se abre para nós não é um cenário bom, né? Porque, na melhor das hipóteses, especialistas em nível mundial estão falando em recuperação da economia capitalista a partir de 2021. E aí eu, particularmente, não sei quando é que nós colocaríamos o Brasil nesse cenário. Tá? Então, a gente já vai ficando por aqui, né, professor Alisson? Né? Semana que vem nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da China, a questão dos Estados Unidos e a economia global, as questões geopolíticas globais, né, envolvendo aí esses dois personagens e seus coadjuvantes, né, as suas periferias, né, e perspectivas também, não só de ordem econômica, mas também de ordem geopolítica. Né? Então, hoje, dia 28 de maio, quinta-feira, eu e o professor Alisson fizemos aí uma conversa, um bate-papo entre amigos, né, falando sobre os impactos socioeconômicos, né, dessa pandemia para o mundo e para o Brasil, especialmente o caso brasileiro, e as questões que estão aí nessa órbita de discussão, tá certo? Então, muito obrigado, professor Alisson,
pelo bate-papo, foi maravilhoso, foi muito bom. Tá? E na semana que vem a gente está aí.